Qual é a importância de ter sonhos, metas e objetivos financeiros para o seu futuro e para o futuro da sua família? Será que a Bíblia traz alguma orientação sobre esse assunto? É o que nós vamos estudar hoje no programa Escola Bíblica. Agora. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica, estudando nesta temporada Educação Financeira à luz da Bíblia. Olha, queria dizer para você que a gente tem tido muitos feedbacks positivos, gente pedindo guia de estudos, estabelecendo metas, dizendo assim, pastor, estou aprendendo. Quero dizer para você que eu também estou aprendendo. E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E o nosso grande objetivo é estarmos dispostos para aprender. Nessa temporada estamos entendendo que Deus tem objetivos para a nossa vida financeira, para a nossa vida material e uma visão positiva a respeito do dinheiro dentro do contexto bíblico, dos empreendimentos dentro do contexto bíblico, é essencial para a nossa vida e para a vida da nossa família. Eu quero orar, porque no programa de hoje a gente vai falar sobre sonhos, metas, objetivos. Por que eles são importantes? E a Bíblia tem muito para nos ensinar. Mas eu não quero que esse programa seja um programa de motivação. Não. Ainda que possa te motivar, esse é o objetivo, eu quero que esse seja um programa de reflexão e que a gente termine, talvez disposto a conversar no nível familiar e dizer, se a gente não tem, né, se você ainda não tem, colocar uma meta para 2023. E quando eu digo para 2023, é para você começar, porque ela pode ser uma meta de médio prazo, 1 ano, no máximo 2 anos, uma meta de médio prazo, que pode ser uns 5 anos, e longo prazo daí para frente, 5, 10, 15, 20 anos. Você está disposto a isso? Então esse não é só um programa de motivação hoje, não. Não, esse é um programa de reflexão e objetivos bem definidos, porque é isso que Deus deseja para nós, para todos nós, que a gente tenha motivação para viver. Ainda que aqueles que vivem dentro de um ambiente cristão, aqueles que leem a Bíblia, sabem que nós desejamos um dia a eternidade. O céu, nós acreditamos que um dia Jesus vai voltar. Mas isso não significa que nós não devemos ter metas, objetivos para a nossa vida aqui. E isso está correto e que você tenha esses sonhos de forma muito clara. E eu quero orar por isso nesse momento, que o Espírito de Deus te dê iluminação. Se você já tem, elas estão bem planejadas e definidas, ótimo. Então vamos manter o foco, persistir até chegar o momento da realização. Vamos orar por isso nesse momento? Pai do céu, agora é hora de nós abrirmos a palavra. Nos dê entendimento, nos dê a lucidez do Espírito Santo, que a gente tenha metas, que a gente tenha objetivos claros, definidos, que o Senhor nos ajude a definirmos no nosso ambiente familiar e que todos trabalhemos para que isso se concretize. Nos ajude agora,
Em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar no quadro hoje, tá? Quero dizer para você que eu vou abrir aqui para eu não esquecer. A gente tem que anotar, né? De vez em quando a gente tem que anotar. Como eu falei ontem, quando você anota, você vai vendo a realização, né? E diante dessa realização, você vai tomando atitudes. Eu estou lendo um livro nesse período que fala sobre finanças. O título do livro é Me Poupe. E ali tem muitas sugestões, dicas práticas, como no nosso guia de estudos, né, está apresentando de forma prática aqui para você. E eu coloquei aqui, eu sublinhei, né, nesse livro, 5 itens que a gente já trabalhou aqui, talvez use de uma outra forma, para tentar colocar para você assim, qual a diferença entre ficar sonhando e realizar esse sonho. E a autora do livro coloca alguns itens que são estipulados para um processo de compra. Quando você vai comprar, pense nisso. E eu quero aplicar aqui para a realização dos nossos sonhos, tá? Que é desejar, que está tudo bem, eu poderia dizer aqui sonhar, né? Orçar, planejar, manter o foco, e realizar. Vamos pensar aqui. Quando você for fazer uma compra, pense, né? É o seu desejo, eu quero isso. Eu vou agora levantar os custos, eu vou fazer o planejamento de como eu vou alcançar esses custos, eu vou manter o foco porque às vezes a gente é desestimulado ao longo do caminho e a gente não realiza aquele sonho e se eu faço isso, eu chego à realização. Por que esses passos, desejar, orçar, planejar, manter o foco e realizar são importantes num processo de compra. E nesse nosso caso, aqui no programa de hoje, por que é importante no processo de realizar um sonho? Porque algumas pessoas têm sonhos, e eu vou trabalhar isso já. Mas esse sonho ele tem que ser possível de realizar. Mas para que ele seja possível de realizar, eu tenho que sonhar. Eu desejei algo. Mas agora eu tenho que fazer um planejamento. Quanto vai me custar antes do planejamento? Eu vou orçar isso. Quanto vai me custar? Agora, depois de quanto me custar, eu tenho que fazer um planejamento de como alcançar esse orçamento. Para que isso aconteça, eu tenho que ser constante, persistente nesse processo de planejamento estipulado. E, por fim, depois de eu manter o foco por um período, que pode ser um período pequeno, pode ser um período longo, eu tenho a alegria da realização. E essa alegria da realização talvez seja um dos itens que mais vão trazer para a gente a satisfação. Porque dentro do processo de sonhar ou de querer algo, existe uma lacuna muito grande até essa realização. Mas ela é possível, desde que eu orce, desde que eu planeje, desde que eu mantenha o foco, isso é possível. Vamos explorar um pouquinho isso dentro do que está no nosso guia de estudos. Esse é o capítulo número 9, se você tem já o seu guia, e ali vai ter algumas frases para a nossa reflexão. Primeiro, quem não sabe para onde vai, todo mundo já ouviu isso aqui, qualquer caminho serve. Eu não sei o que eu quero, por isso que a gente tem trabalhado ao longo da temporada a questão dos nossos recursos. Eu tenho que nomear, eu falei isso, né, no programa de ontem, eu creio, eu tenho que nomear
Para que vai o meu dinheiro? Qual o objetivo que ele tem? Não importa se é um pequeno gasto ou se é um grande gasto. Toda nomeação vai dar valor àquele dinheiro e vai me dar mais possibilidade da realização do sonho. Uma outra frase que está ali no guia para a gente refletir é: quem deixa de sonhar, deixa de viver. Agora, lembra bem, o sonho tem que ser algo que eu possa alcançar. Então não adianta, eu podia viajar aqui, por exemplo, em dizer assim: eu quero realizar uma viagem internacional, ou eu quero fazer um intercâmbio de 6 meses fora do país, em um país para aprender ou aprimorar a língua, o inglês, por exemplo. Se eu tenho esse sonho, eu tenho que pensar assim: aonde eu estou para a realização desse sonho? Eu tenho que orçar, tenho que levantar custos. Quanto isso vai custar? Aonde eu vou estudar? Eu já tenho alguma base, porque 6 meses seria necessário pelo menos uma base. Então eu vou fazer um curso preparatório, eu vou fazer cursinho para que um dia chegue lá. E vou economizar tanto tempo, porque isso vai custar tanto. Entende? Então um sonho é possível desde que você comece a colocar objetivos, pequenos objetivos, para a realização do grande objetivo. E eu vou dizer para você, não importa a idade que você tenha, você pode ter sonhos e a gente nunca deve parar de sonhar. Eu vejo com muita frequência, por exemplo, pessoas que já com uma determinada idade decidem fazer um curso superior e alcançam o seu objetivo, porque fazem um planejamento muito claro. Vai ser desafiador? Vai. Tem família, tem casa para cuidar, mas é possível a realização. E o final de cada semestre é um passo a mais que você deu. E isso vai te motivando. Longo do caminho, vai ter momentos para te desestimular? Vai. Lógico, são os desafios, mas essa é a hora de dizer: eu tenho objetivo, que é o manter o foco. Vamos lá. Sequência. Alguns textos para reflexão. Textos que estão aqui refletindo objetivos espirituais que Deus tinha para o povo. Isaías 54, verso 12, mas que pode ser aplicado para a nossa realidade de sonho, de objetivo aqui. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. A aplicação é espiritual? Mas aqui, espiritual no sentido de pregação do evangelho, de influência no mundo da época, sim, mas eu posso aplicar isso. Deus tinha esse sonho para o povo, e eu posso aplicar isso para os sonhos que Deus tem para a minha vida. Lembra, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho material, mas eu compartilho isso com Deus. E quando eu compartilho isso com Deus, se torna uma bênção. Sonhos materiais, desenvolver o patrimônio, compartilhar com Deus os meus investimentos, é a certeza de que tudo isso será alargado, porque será bênção para mim e para a vida de todas as pessoas que estão ao meu redor, conhecidos e desconhecidos. A gente vai para o intervalo e a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Nosso objetivo é motivar você ao conhecimento da palavra através dos guias de estudos que são produzidos pelo nosso Departamento de Escola Bíblica aqui na Novo Tempo. Nessa temporada estamos estudando Educação Financeira à luz da Bíblia. Você pode pedir seu guia de estudos através do nosso WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. Peça seu guia, comece o ano de 2023 com um bom orçamento, com um bom objetivo, talvez administrando
as dívidas que precisam ser recolocadas, precisam ser quitadas, como eu mencionei no programa de ontem. Você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Você também pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Vamos lá, sequência, alguns textos para nossa reflexão de motivação, para sonhos e objetivos. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E o momento de semear é hoje. Pode ser árduo, pode ser desafiador, mas vai te trazer um momento de alegria, de satisfação e realização. E aqui eu quero dizer para você, transforme seu sonho em uma meta. Para isso, você tem que pensar que uma meta tem que ter duas características importantes. Primeiro, tem que ser alcançável. Segundo, tem que ser mensurável. Ou seja, você tem que avaliar. Se você não tem como avaliar e se você não tem como alcançar, não se tornou uma meta. Por isso, não fique só no sonho, mas quando você chegar aqui, que esses objetivos sejam bem claros para você. Eu consigo chegar lá. E compartilhe isso com gente que tenha lucidez, que tenha clareza, que possa contribuir para você. E a questão de ser mensurável, eu tenho que ir avaliando, é porque às vezes eu preciso retomar o caminho. Eu tinha esse objetivo? Não, era para um ano, mas dentro dos meus recursos, eu não consigo realizar num ano. Eu vou ter que aumentar para 2, porque eu fiz o quê? Fiz uma avaliação mensal e mantive o foco até chegar no final. Porque muitos têm muitas iniciativas, mas como usando um trocadilho, né? Um português equivocado, mas só de trocadilho, às vezes a gente tem muita iniciativa, mas pouca terminativa. Ou seja, a gente tem muito para começar, mas a gente não termina, porque a gente não planejou o caminho. E assim é também nos bens materiais. Passos para que o sonho se torne uma realidade. Os sonhos, objetivos e projetos devem ser escritos e compartilhados em família. Material do guia de estudos, tá? Sonhos podem ser realizados a curto, médio e longo prazo. Eu citei isso anteriormente. Você tem que colocar de forma bem clara. E não tenha medo se isso é a longo prazo, não. No mundo imediatista, a gente vai trabalhar isso no nosso próximo estudo, a gente tem medo de pensar a longo prazo. Mas não tenha medo, porque o amanhã, ele chega. Conquistas devem ser celebradas. Isso é muito importante. Quero terminar o nosso estudo de hoje com essa reflexão. Mas o guia de estudos traz aqui um sonho que é o sonho da maioria dos brasileiros. Talvez você já tenha realizado. Eu só quero citar como exemplo que está no guia de estudos e o planejamento vai te ajudar a ter ideias para outros sonhos que você quer realizar. Então vamos lá. O sonho da casa própria. Você pode também acessar no YouTube lá, Sonho da Casa Própria, com o pastor Antônio Tostes, que é o autor do guia de estudos. Você tem pequenos vídeos do NT Play, do Saldo Extra, e você tem com um vídeo um pouco mais longo. Tem dicas muito legais lá para você. Dica número 1, não parta do imóvel que você quer para buscar o financiamento. Se você vai fazer um financiamento aí, parta da sua possibilidade. Por quê? Porque quando você parte do que você quer, talvez esteja além da sua possibilidade hoje. E estar além da possibilidade de hoje pode fazer com que você coloque um financiamento, uma parcela, por exemplo, que esteja fora do seu orçamento, que você não vai alcançar.
Então, se é o seu primeiro imóvel, foque naquilo que é funcional para você. Sequência, não comprometa mais do que você paga, por exemplo, se você paga um aluguel para o financiamento. Não comprometa o orçamento. Então, essa parcela tem que estar dentro do orçamento. Por isso, o primeiro imóvel talvez não seja aquele dos sonhos. Faça, dica número 2, uma poupança para o valor mínimo da entrada, que é necessário em um financiamento. Então, você se programa, há quanto tempo eu preciso para essa parcela mínima de entrada? Quanto que eu vou fazer aqui dentro do meu orçamento, vou separar para que isso aconteça. Não vou viajar, vou pegar o 13º, vou incluir, vou pegar férias, vou pegar tudo aqui e vou fazer um bolo maior para que eu consiga dar de entrada e colocar a parcela dentro da minha possibilidade. Dica número 3, pense de forma racional. Talvez não seja o imóvel dos seus sonhos, mas irá atender às suas necessidades. E aqui, pastor Antônio Tossi dá dicas muito interessantes. Que seja perto para atender a necessidade das crianças de escola, perto do trabalho, onde você consiga viabilizar o máximo daquilo que você necessita. Também um imóvel, e aí a busca de um profissional é importante, que te valorize para uma realização de um sonho da venda para o imóvel que você sempre desejou. Então pense também nisso, que valor ele tem, que valor ele terá daqui a 5, daqui a 10 anos. Isso é importante para que você realize esses sonhos. Faça economias para antecipar a quitação. E aí volta, as mesmas economias que você fez para a sua entrada que era necessário. E neste período, é importante que a gente se sacrifique. Às vezes deixando um pouquinho o nosso gosto, nossa vontade, naquele período, para que esse sonho se concretize. São dicas simples no guia de estudos, isso está de forma muito mais assim detalhada. E eu reservei aqui para terminar o texto de Lucas capítulo 15. No texto de Lucas capítulo 15, está falando de salvação, da busca que Deus tem do ser humano, mas eu vou aplicar 3 versos para a alegria da realização. Deus tem alegria quando nos encontra, quando vê que estamos bem, quando retornamos para o caminho, quando a gente vai crescendo, apesar das lutas que a gente tem. Mas isso também é realizador para a gente. Com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Essa era uma música que nós cantávamos na nossa comunidade religiosa, ainda cantamos na Igreja Adventista, que para mim sempre foi muito significativa. Com os pés na terra, com os olhos no céu. Ou seja, eu tenho minhas realizações aqui, meus objetivos. Quando o povo foi para o cativeiro na Babilônia, Deus disse assim, construam, vivam, mas um dia vocês sairão daqui. Deus quer que a gente viva feliz. Lucas capítulo 15, verso 6 diz, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque eu achei minha ovelha perdida. A alegria da realização. Na dracma, e tendo achado, reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Na parábola do filho pródigo, comamos e regozijemo-nos, porque o filho voltou para casa. Eu quero orar para que você tenha a alegria da realização dos seus sonhos enquanto você está aqui. Você não vai sacrificar a eternidade para realizar os seus sonhos, a gente tem falado sobre isso. Mas é importante que você realize os seus sonhos. Como, por exemplo, eu citei hoje da casa própria.
Para outro, talvez seja estudar em outro lugar, fora do país, fazer um mestrado, um doutorado, não sei o que é. Mas nosso desejo é que você transborde de alegria por realizar. Pai do céu, ajude-nos a realizarmos os nossos sonhos, os nossos objetivos. Nos ajude, Pai. Que a gente se planeje, que a gente tenha racionalidade e que o nosso sonho seja alcançável, que ele possa ser avaliado. Eu peço, meu Deus, por cada um dos nossos telespectadores que tem sonhos claros, objetivos claros. Em nome de Jesus, amém.